Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e esse é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 9 tipos de inteligência da teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Mas em vez de explicar cada uma delas de forma técnica, eu vou usar personagens de séries de TV para te ajudar a entender cada um desses tipos propostos por Gardner. Nosso sistema educacional ainda valoriza muito a inteligência lógico-matemática e por isso muitas pessoas que têm dificuldades nas exatas acabam tendo uma falsa crença de que são burras. O que elas não sabem é que existem vários outros tipos de inteligência, 9 para ser mais exato, e cada um de nós possui algumas inteligências mais desenvolvidas do que outras, mas é importante deixar claro que elas não dependem só de nosso talento inato, mas sim do contexto em que nós estamos inseridos e de fazer aquilo que a gente gosta. Afinal, isso é o mais importante. Eu, por exemplo, sempre detestei matemática, aquela matemática aprendida na escola, mas depois que eu passei a jogar jogos de tabuleiro como esse daqui que eu vou deixar a imagem, eu comecei a desenvolver a minha inteligência lógico-matemática justamente porque se trata de uma atividade que eu gosto de praticar. Então vamos à explicação de cada tipo usando os 9 personagens que eu escolhi para ilustrá-los e no final do vídeo eu vou falar qual é a minha inteligência predominante. Inteligência espacial. A inteligência espacial está relacionada àqueles indivíduos que possuem uma boa noção espacial, tridimensional e bidimensional. Eles aprendem mais facilmente com estímulos visuais. São pessoas que conseguem perceber detalhes em grandes espaços, conseguem visualizar objetos e lugares através de diferentes ângulos. Normalmente, por serem tão visuais, costumam seguir carreiras como escultores, desenhistas, designers, arquitetos ou peritos especialistas em padrões de dispersão de sangue, como é o caso do Dexter, protagonista da série Dexter. Ainda que seja um assassino em série nas horas vagas, a gente não pode deixar de admitir que ele é um analista forense extremamente competente. Quando entra em uma cena do crime, ele consegue visualizar de maneira precisa como cada respingo de sangue foi parar no lugar em que se encontra, qual arma foi utilizada para cometer o crime, qual era a posição da vítima e do agressor e qual foi a força por ele empregada. Por ser tão detalhista nas suas perícias, seus colegas de trabalho respeitam e sempre confiam no que ele diz, o que o ajuda em vários momentos da série para que ele consiga preservar a sua identidade secreta. Inteligência lógico-matemática. Indivíduos que possuem inteligência lógico-matemática desenvolvida possuem padrões de pensamento indutivos e dedutivos, ou seja, são bons resolvendo problemas de lógica e com números. É uma inteligência muito comum em matemáticos, físicos, cientistas e até enxadristas, como é o caso da personagem Beth Harmon de O Gambito da Rainha. Ao longo da série vemos que Beth é capaz de visualizar muitas jogadas à frente, apresentando um raciocínio lógico invejável. É claro que, como eu já expliquei no meu vídeo sobre o Gambito da Rainha, Beth tinha sim talento, mas só conseguiu se destacar entre os melhores e ser campeã porque estudou e treinou bastante o seu jogo favorito. Inteligência musical. Indivíduos que possuem inteligência musical têm sensibilidade para identificar padrões rítmicos, notas musicais e sons de maneira geral. Quem nasce com o ouvido absoluto com certeza já tem essa inteligência desenvolvida, mas esse fenômeno é raro, então a maioria dos músicos desenvolve a inteligência musical depois que começam a tocar algum instrumento. Um exemplo de personagem que tem esse tipo de inteligência é o Charlie Pace de Lost. Apesar de não ser uma inteligência muito necessária no contexto de sobrevivência em uma ilha deserta, o Charlie consegue controlar o vício em heroína quando encontra o seu violão. Inteligência corporal sinestésica. Aqueles que possuem inteligência corporal sinestésica desenvolvida têm um controle preciso do próprio corpo e de outros objetos. Eles conseguem entrar mais facilmente em fluxo durante a prática de exercícios físicos. Esse tipo de inteligência é comum em atletas, policiais, atores e também em espadachins, como a personagem Arya Stark de Game of Thrones. Durante a primeira temporada da série, Arya aprende a usar a espada com seu professor Syrio Forel, habilidade que a ajuda a se defender durante vários momentos da série, além de ser essencial para que ela se torne uma exímia assassina nas temporadas posteriores. Inteligência intrapessoal. Indivíduos com inteligência intrapessoal dominante são introspectivos e autorreflexivos, possuem um profundo entendimento sobre si mesmos, sobre suas forças e fraquezas, o que os ajuda a compreender a natureza humana, não apenas de si próprio, mas também de outras pessoas ao seu redor. Psicólogos, líderes religiosos e até publicitários como a Peggy Olsen de Mad Men possuem esse tipo de inteligência. Eu já fiz uma análise sobre ela aqui no canal, mas é importante ressaltar
ressaltar que a personagem sempre soube de suas habilidades criativas e de seu valor para a empresa Sterling Cooper, mas durante toda a série precisou provar-se como uma boa funcionária justamente por viver em um período da história em que as mulheres não tinham voz. Apesar disso, a confiança sempre foi um ponto forte seu. Ela ainda era hábil em ajudar outros personagens, como Don Draper, com seus problemas pessoais. Inteligência interpessoal. Indivíduos com inteligência interpessoal são sensíveis aos sentimentos, humor, temperamento e motivação dos outros. São indivíduos muito empáticos que conseguem sempre se colocar no lugar das outras pessoas. Não se deve confundir esse tipo de inteligência com o traço de personalidade da extroversão, já que não há relação entre eles. Resumindo, os detentores de inteligência interpessoal pensam nos outros da mesma forma como pensam em si mesmos. Na teoria, deveria ser o tipo de inteligência predominante nos políticos, mas ele está, na verdade, presente em professores, psicólogos, assistentes sociais e, por incrível que pareça, em Jesse Pinkman, produtor e traficante de metanfetamina. Apesar de não estar inserido em um contexto favorável a esse tipo de inteligência, Jesse Pinkman é um dos personagens mais empáticos da televisão. Ele não só consegue se colocar no lugar do outro, como também arrisca a própria vida para suprir seu senso de justiça. Ele tem um grande apreço pela vida, sendo incapaz até mesmo de matar insetos. Porém, o contexto em que ele está inserido o faz extrapolar seus princípios éticos, o que o deixa cada vez mais devastado ao longo de Breaking Bad. Inteligência naturalista. Pessoas com inteligência naturalista possuem a habilidade de reconhecer flora e fauna e de categorizar e distinguir elementos da natureza. Além disso, esses indivíduos usam a natureza de maneira produtiva, vivendo da terra. Essa inteligência está presente em botânicos, biólogos, pesquisadores e fazendeiros, como é o caso do personagem Dwight Schrute de The Office. Apesar de ser vendedor na Dunder Mifflin, Dwight é herdeiro de uma extensa fazenda de beterrabas. Além de possuir muito conhecimento sobre a vida no campo, ele sabe muito sobre animais selvagens, como ursos, e consegue diferenciar plantas comestíveis das venenosas, chegando até a salvar a vida de seu chefe Michael Scott, que por pouco não ingeriu uma planta venenosa. Indivíduos com inteligência linguística predominante são bons com palavras e línguas. Têm facilidade para ler e absorver informações, escrever, contar histórias, memorizar palavras e datas e aprender novos idiomas. Além disso, se comunicam muito bem e possuem vocabulário sofisticado. Essa inteligência está presente em professores, palestrantes, tradutores, revisores e também escritores, como é o caso de Diane Nguyen, de BoJack Horseman. A personagem se mostra uma exímia escritora ao alavancar a esquecida carreira de BoJack Horseman depois de escrever sua biografia. Através de sua escrita, Diane conseguiu mostrar para o mundo o lado mais humano, entre aspas, de BoJack, fazendo o público simpatizar com ele, apesar de todos os seus defeitos. Inteligência existencial. Os portadores da inteligência existencial são filosóficos por natureza. Eles conseguem compreender o mundo e a vida de maneira espiritual e filosófica. São exímios observadores do comportamento e conseguem enxergar e analisar os contextos, além de serem questionadores natos. Essa inteligência está presente em filósofos, teólogos e até em detetives, como é o caso de Rusty Cole, personagem da primeira temporada de True Detective. Rusty tem um passado traumático e por isso passa a meditar e a compreender a vida com um viés totalmente niilista. Ao longo da série, ele não apenas questiona o seu lugar no mundo, como também as forças do bem e do mal. Através de seus diálogos e questionamentos existenciais, o próprio espectador consegue elaborar questionamentos profundos sobre a própria vida. Então, pessoal, esses são os 9 tipos de inteligência de Howard Gardner. Lembrando que eles não são absolutos ou inflexíveis. O indivíduo pode ter um ou até mesmo vários tipos de inteligência desenvolvidos. Tipos diferentes podem ser desenvolvidos ao treinar determinadas habilidades, lembrando que o contexto precisa ser favorável ao desenvolvimento desses tipos. Por exemplo, alguém que nasce em uma família de músicos tem uma propensão maior a desenvolver a inteligência musical porque vive inserida nesse contexto. Não muito raro, vemos filhos de grandes atletas se tornarem atletas tão competentes quanto seus pais. E eu recomendo que você explore sim a inteligência para a qual você tem talento, mas também busque desenvolver outros tipos.
E como prometido, eu vou falar sobre a minha inteligência mais predominante, que eu acredito ser a existencial. Esse canal só existe porque eu sou uma pessoa bastante questionadora e vocês podem ver em minhas análises psicológicas que eu gosto de analisar cada obra da maneira mais profunda possível, sempre levantando questionamentos. Mas eu quero saber sobre você. Comente aí embaixo qual é o seu tipo de inteligência predominante. Além disso, se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!